Gente, 19 horas e 5 minutos. Hoje, com prazer imenso, dando sequência ao Outubro Rosa da Unisa, temos professora Vanessa Sanvido, conectada, além de mestrado e doutorado pela Unifesp, fizemos residência junto, e atual professora adjunta da ginecologia e da mastologia da escola. Van, muito obrigado por topar. Mas, É um prazer enorme ter você aqui. Fique aham, completamente à vontade. A única tá. coisa que eu vou pedir é eu vou ficar com o controle ainda de anfitrião só para ir deixando o pessoal entrar. Mas a casa é Lógico. sua e, por Tá. favor, muito obrigado. Um beijo enorme, Ivan. Estou aqui te ouvindo. Obrigada, Fê, do convite. Nosso vínculo pessoal é mais de amizade do que profissional atualmente, né? Fica esses anos de residência junto. Mas assim, pode contar comigo quando precisar. Sabe que eu adoro dar aula. Espero que o pessoal aproveite bastante. Então, o tópico que eu fui convidada para falar foi de rastreamento e tratamento do câncer de mama. Quando a gente fala, gente, eu vi que vocês já iam ter umas aulas ao longo do Outubro Rosa. Quando a gente fala de rastreamento e tratamento, é um tema bem amplo. Então, a gente conseguir abordar tudo na aula é bem amplo. Eu acabei selecionando alguns tópicos que eu acho importante, mas eu deixei a aula tentando passar durante todo o tratamento. E aí, depois a gente vai discutindo algumas coisas mais específicas do tratamento mesmo. Então, eu vou tentar falar um pouquinho de tudo, englobando um pouco o geral, a parte do tratamento sistêmico. Porque o tratamento do câncer de mama hoje está evoluindo muito. A gente tem muita tecnologia, muitas medicações, então realmente o tratamento está cada vez mais eficaz, né? Ele está melhor e cada vez mais eficaz. Mas por que o câncer de mama e por que o Outubro Rosa acaba sendo para a gente tão importante? Gente, pela incidência do câncer de mama. Então, não tem como qualquer área que vocês trabalharem, mesmo que não seja vinculado à ginecologia, médico de família, clínico, é saber a incidência, a prevalência das doenças oncológicas. Então, se a gente pega o câncer de mama, ele é o câncer mais incidente no sexo feminino. Quando a gente excetua o câncer de pele e não melanoma, que pela exposição solar é realmente disparado o primeiro em relação aos demais. Se a gente tirar o câncer de pele e não melanoma, o câncer de mama ele representa 30% de todos os tumores. Então é uma incidência muito, muito alta. Se a gente for comparar com o segundo mais frequente, que hoje em dia é o cólon reto, às vezes a gente estão com referência antiga, a gente tem que se atualizar. O INCA tem essa fonte 2023, 24 e 25, que é por triênio. Então, o segundo mais frequente é o colo reto, com 9%, e o terceiro, o colo do útero, com 7%. Então, se a gente pega, é muita diferença o câncer de mama para o segundo e para o terceiro colocado. O colo reto, a gente tem que saber que é o segundo mais frequente, porque a gente tem que solicitar rastreamento também, a depender, o ginecologista, às vezes é o clínico da mulher, a gente tem que saber rastrear colo reto também. E o colo do útero, que está em sétimo lugar, a gente espera que ele despenque cada vez mais por causa da vacina do HPV. E o pulmão, ainda bem, hoje na mulher é o quarto colocado, porque as pessoas pararam de fumar. Fator de risco. Por que que o câncer de mama é tão incidente? Gente, o câncer de mama é uma doença multifatorial. A gente tem vários fatores que aumentam o risco da pessoa ter câncer de mama. Mas é muito bom a gente saber quais são os fatores de risco quando a gente está fazendo a anamnese daquela paciente, para a gente conseguir triá-la se ela, eu estou falando com uma paciente de alto risco, de médio risco ou de um risco habitual. Então, a gente sabe que o câncer de mama, ele aumenta a incidência com a idade. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas estão com o paciente mais idoso e falam, ah, mas já parou a faixa etária de rastreamento? Vocês vão ver na hora que eu falar de rastreamento. Não tem para, não existe faixa etária para rastreamento. Quanto mais idosa a paciente, maior é o risco de desenvolver câncer de mama. O câncer de mama é mais frequente nos 50 anos, 53, que é nosso pico de incidência, pela frequência das mulheres, mas o câncer de mama aumenta a incidência. Se eu pegar uma mulher de 80 anos, ela tem maior risco de ter câncer de mama do que a mulher de 70, 70, de 60 e assim sucessivamente. Então, o câncer de mama aumenta a incidência com a idade.
O sexo feminino, só por você ser mulher, já aumenta de risco, porque a mulher tem 100. Quando a gente faz essa relação homem e mulher, a gente tem um caso de câncer de mama em homem para cada 100 em mulheres, então só o sexo feminino aumenta o risco. E coisas que estão associadas a uma predisposição, um aumento de risco importante do câncer de mama, se você estiver em frente a uma paciente que tem uma biópsia de atipia, então a atipia é uma lesão precursora e marcadora de risco de câncer de mama, aumenta muito o risco. Se a paciente tiver alguma mutação genética conhecida, principalmente BRCA1, BRCA2, ou às vezes a gente não sabe que tem a mutação, mas tem vários casos de câncer de mama na família, isso aumenta o risco. Paciente que tem mama densa, a densidade mamográfica aumenta o risco, e aquela paciente que já teve câncer de mama. Se a gente tiver nesse cenário, a gente está à frente de mulheres com alto risco de desenvolver doença. Fora isso, seriam os outros fatores de risco? Aquela mulher que está muito exposta ao estrogênio. Ou seja, que faz uso de reposição hormonal por mais do que 5 anos. Isso aumenta muito o risco da mulher ter câncer de mama também. Outros hormônios também, como testosterona, porque ele é convertido em estrogênio na mulher, então a gente também tem um aumento do risco. Paciente que tem radioterapia, por causa do tratamento de linfoma na infância, também aumenta o risco. E aqui a gente tem um pouco do estilo de vida que aumenta o risco. Então, uso abusivo de álcool aumenta o risco de câncer de mama. Quando a gente fala abusivo, é uma dose diária de álcool já aumenta o risco. Então, se a gente tem aquele hábito da dose diária, mais do que 3 doses na semana já aumenta o risco do câncer de mama. O uso de dieta não equilibrada ou ao consumo excessivo de carne vermelha, alimentos processados, gordurosos, também aumenta o risco de câncer de mama. A obesidade na pós-menopausa, a gente tem conversão periférica em estrogênio, então a obesidade na pós-menopausa está associada a alto risco de câncer de mama. E além disso, todos os fatores reprodutivos que aumentou o uso, a exposição de estrogênio. Então, se a mulher teve filhos muito tardiamente, aumenta o risco do câncer de mama. Gente, tardiamente, para risco de câncer de mama é 30 anos. Hoje, quase todas as mulheres têm filho após os 30 anos. Então, a gente tem uma exposição ao estrogênio muito alta que aumenta o risco. Quem teve uma menopausa muito tardia, depois dos 55, também aumenta o risco. Quem nunca amamentou, porque a amamentação é um fator de proteção, também aumenta o risco. E quem usou recentemente anticoncepcional ou teve um uso por mais do que 10 anos. Anticoncepcional às vezes acaba sendo um mito, porque ele aumenta o risco de câncer de mama, sim, na vigência do uso. Se a gente para de usar anticoncepcional por mais de 10 anos, esse risco é igual a de não usuária. Mas a gente tem que ficar 10 anos sem hormônio para ele cair o risco. Então a gente tem que ver a faixa etária melhor para usar o hormônio. E quem nunca engravidou também, já que gestação é um fator de proteção, quem nunca engravidou também tem o risco aumentado. Então, durante a nossa anamnese, a gente tem que ver todos esses fatores, sabendo que o câncer de mama ele é multifatorial. Tudo que a gente sabe de fator é importante porque a gente às vezes consegue reduzir o risco, diminuindo aquelas exposições. É por que que eu falei para vocês que o câncer de mama ele é multifatorial? Porque ele tem uma história natural. Tudo que a gente está estimulando a proliferação da mama aumenta o risco da gente ter o carcinoma. Então, eu tenho um epitélio normal. Se eu estimulo ele, e às vezes o estímulo é só porque a mulher teve um longo período reprodutivo, então sua menopausa foi muito tardia, eu estou tendo estímulo, hiperplasia da célula. Toda vez que essa célula está se multiplicando, que pode ser ou pelo ciclo reprodutivo longo, ou pelo uso de hormônio, ou porque ela não engravidou, ou porque ela não amamentou, eu estou estimulando. A hora que eu estimulo, aquilo multiplica. E a hora que ele multiplica, eu posso ter um erro naquela multiplicação celular e desenvolver uma atipia. Toda vez que eu tenho uma atipia, aquela célula pode proliferar e se transformar no carcinoma in situ, e o carcinoma in situ se proliferar e transformar no carcinoma invasivo. Essa história natural do câncer de mama, ele é uma história longa. Então, o problema dessa história longa é que nem sempre ela é contínua. Então, tem a hiperplasia, e depois tem a atipia, depois tem o carcinoma in situ. Isso ocorre para os carcinomas indolentes, que são aqueles carcinomas mais relacionados ao hormônio, à exposição toda que eu falei para vocês. Alguns tumores mais agressivos, eles pulam etapas. Eu tenho um epitélio normal, de repente eu posso ter um carcinoma invasor. Por isso que é tão importante o rastreamento. O rastreamento vai pegar essas lesões precursoras desses tumores indolentes. Quando eu
Eu não faço rastreamento. Eu já posso ir direto para fazer o diagnóstico aqui na parte de invasão. E esses tumores mais agressivos que pulam faixa etária, se eu não fizer mamografia em 12 meses, em um ano, eu pego o tumor localmente avançado mesmo fazendo com uma frequência. Então eu tenho que ser metódico em mamografia anual a partir dos 40 anos, tá? Dentro do câncer de mama, a gente tem vários tipos de câncer de mama. O mais comum é o que a gente chamava antigamente de carcinoma ductal invasivo. Quem leu isso em algum lugar ainda está pegando a terminologia antiga. A Organização Mundial de Saúde hoje atualizou isso, não é mais carcinoma ductal invasivo, e sim carcinoma invasivo do tipo não especial. Então hoje ficou até mais fácil. A gente tem dois tipos de câncer de mama: o invasivo não especial, que é o que representa 80% de todos os tumores, e depois os especiais. Dentre os especiais, o mais comum é o lobular. E depois tem outros, que são medular, mucinoso, tubular e papilar, ou papilífero. O que que é o importante saber do tipo? Que hoje o câncer de mama ele tem nome e sobrenome. Eu tenho que saber o tipo dele, eu tenho que saber o subtipo que eu vejo pela imunohistoquímica, que é obrigatório no diagnóstico de qualquer carcinoma, e eu tenho que ver o grau histológico. Só quando eu tenho Van, van, acho que caiu. Caiu. Gente, vou mandar uma A- mensagem Acho aqui. que caiu. Pera lá. Caiu e congelou. Vou botar aqui. Caiu, já voltou. Aqui, acabei de vê-la aqui. Oi, eu Ivan, vi que voltou. Voltou, voltou, eu voltou. vi que congelou para mim, eu falei congelou para eles. Espera Não, aí, então. congelou geral. Deixa eu ver aqui. Voltou? Voltou. Eu Pronto. acho que eu estava falando Você estava aqui no que eu, nome e sobrenome, você e ia falar de o grau imunohistoquímica e histológico. grau histológico, é isso. Perfeito. Então, quando a gente está falando do nome, o nome é a gente saber o tipo histológico, que eu quero que vocês fiquem, que tem dois tipos. Hoje, o especial e o não especial. O que que é importante a gente saber do especial e do não especial? O não especial é que nos livros antigos era denominado carcinoma ductal invasivo. E os especiais têm vários, o mais frequente é o lobular. Qual que é a diferença? Os não especiais têm um prognóstico pior do que os especiais. E os especiais, no geral, são tumores indolentes, que têm receptor hormonais alto. Todo tumor que tem receptor alto hormonal, prolifera mais devagar, ele responde melhor ao tratamento. Então, eles acabam tendo um prognóstico melhor. Os subtipos não especiais, às vezes, eles multiplicam mais rápido e, infelizmente, eles são os mais frequentes e acabam tendo um prognóstico pior. Viu o tipo, eu tenho que saber o grau histológico. O câncer de mama, como todos os tumores, são divididos em grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 é aquele tumor bem diferenciado. Se ele é bem diferenciado, ele se multiplica devagar, ele é melhor para a gente fazer o tratamento. O grau 2 ele é o moderadamente diferenciado, e o grau 3 é o indiferenciado. O que que é o grau 3? Aquele tumor que se multiplica muito rápido, tem vários pleomorfismo nuclear, então eles acabam sendo mais agressivos. E a gente espera uma imunohistoquímica pior, porque eles acabam se multiplicando mais rápido. E aí, eu tenho o tipo, eu tenho o grau, eu tenho que ter imunohistoquímica. A gente não tem diagnóstico de câncer de mama sem imunohistoquímica. Se uma paciente chega para vocês, olha, eu tenho diagnóstico de câncer, não saiu a imunohistoquímica, a gente vai falar, olha, a gente vai aguardar mais uma, 2 semanas para definir o tratamento. Que o tratamento só é definido quando eu tenho todo o pacote completo. Então, é obrigatório. Tá fazendo uma biópsia, tá com uma suspeita de câncer de mama, já coloca anátomo-patológico e imunohistoquímica. Normalmente, nos bons laboratórios, a gente não precisa especificar qual, mas vocês têm que saber que é obrigatório em todo câncer de mama saber
receptor de estrogênio, receptor de progesterona, HER2 e Ki67. Eu vou falar um pouquinho o que que é cada um deles. O receptor de estrogênio e de progesterona é o que marca que meu tumor tem bom prognóstico e que eu vou poder tratar no final do tratamento com remédio anti-hormônio, que é a hormonioterapia. Então, eu tenho que saber se eles são positivos e quanto ele é positivo. Quanto mais positivo, melhor. Isso pode vir de 0 a 100. Tumor com expressão de 100%, maravilhoso, tá? Então, quanto mais positivo, melhor. O HER2, ele é um outro marcador. Ele é um marcador de proliferação celular. 30% dos cânceres de mama tem esse gene positivo. Então, a ampliação desse gene fala que a célula se multiplica muito rápido. Vanessa, mas por que que é importante saber se o HER2 é positivo? Porque o HER2 revolucionou o tratamento do câncer de mama. Ele, antigamente, era o tipo que mais matava as mulheres. A maior causa de mortalidade é você ter o HER2 hiperexpresso. Ou seja, hiperexpresso quer dizer que ele é positivo. Hoje a gente tem terapia-alvo. O que que é terapia-alvo? Você tem uma quimioterapia específica para o HER2. E hoje é o tratamento mais eficaz. É o tumor que tem melhor prognóstico HER2 positivo. Então, eu tenho que saber se esse meu HER2 é positivo ou não. Como que eu sei se ele é positivo ou não? Pela imunistoquímica. A imunistoquímica fala em grau. O grau 0 é negativo. O grau 1, isso tem que tomar, uma cruz, isso tem que tomar cuidado, que vem assim, HER2, uma cruz de 3. O máximo são 3 cruzes. Gente, uma cruz também é negativo, tá? Ele só é positivo se ele tem 3 cruzes na imunistoquímica. Se ele tem 2 cruzes, ele é indeterminado. Eu vou fazer um outro exame para confirmar. Se ele vier o 2 cruzes depois, 3, ele é positivo. Se ele vier uma cruz, ele é negativo. Então, de 0 a 3, 0 e 1 negativo, 3 positivo. 2 cruzes, eu vou repetir o exame. Vou repetir o mesmo exame? Não, gente, a gente nunca repete o mesmo exame se eu tenho um exame duvidoso ou inconclusivo. A gente vai sempre para um tipo de exame que é mais preciso, que é a fluorescência in situ, que é o famoso FISH. O que que é isso? É ver se o gene está multiplicado ou não. Como é um exame mais caro, a gente só vai fazer naqueles exames duvidosos. Isso é obrigatório, os planos de saúde cobre, o SUS tem também. Todo exame duvidoso, eu peço um fiche. Aqui não tem como ter dúvida. Ou ele é positivo, tá bem rosinha aqui, ou ele é negativo, só tenho 2 genes. 2 genes é o que eu tenho que ter na célula mesmo. Então, aqui é um exame negativo, aqui é um positivo. Positivo é igual quimioterapia e terapia-alvo. Negativo, aí vai depender do tamanho do tumor. E a terceira imunistoquímica que eu preciso ter é o KI67. O que que é KI67, gente? É eu saber o quanto a célula está se multiplicando. Nosso cutoff é 14. Então, esse exame vai de 1 a 100. Se eu tenho um tumor que se multiplica 5%, bom prognóstico, poucas células estão se proliferando. Acima de 14, a gente já considera que tem uma multiplicação mais alta. Mas lógico que é progressivo. Um tumor que se multiplica 20% é melhor do que um tumor que se multiplica em 70%. E isso ajuda a gente a definir o quanto a gente tem indicação de fazer quimioterapia ou quanto agressivo é aquele tumor. E depois que eu fiz essas 3 imunistoquímicas, eu consigo dar aquele nome, aquele sobrenome que eu falei para vocês, completo do meu tumor. O que que é isso? Eu tenho 4 tipos de câncer de mama na classificação pela imunistoquímica. Um tumor que é luminal A, um que é luminal B, um que é HER2 e um que é triplo negativo. O que que é isso? Do luminal A para o luminal B, faz de conta que tem uma seta aqui subindo, são os melhores prognósticos. Então, luminal A, eu tenho o receptor de hormônio positivo, o HER2 é negativo, o meu KM7 é alto. Tudo de bom prognóstico. Provavelmente a paciente não vai fazer quimioterapia tendo um luminal A. Um luminal B tem alguma coisa que saiu do controle, já tem alguma coisa de mau prognóstico. Ou ele tem um HER2 positivo, ou seja, o tumor se multiplica, ou ele tem um KM7 alto. Tem que tomar cuidado com o tumor luminal B. O HER2, ele é só HER2, ou seja, só terapia-alvo que vai funcionar. Tumor que antigamente tinha prognóstico ruim, hoje a gente tem tratamentos excelentes. E o triplo negativo, que é o da
onda da vez. A gente não tinha tratamento para o tumor triplo negativo. Eu não vou falar para vocês porque é muito específico, eu só vou citar um slide que é o último, mas hoje, por que o câncer de mama se fala tanto de tumor triplo negativo, que era um tumor que a gente não tinha tratamento e hoje a gente tem, que é a famosa imunoterapia. Então, hoje o câncer de mama tem um tratamento eficaz também para o triplo negativo, que é a imunoterapia, que começou no Brasil em 2018. Então, é um tratamento mais novo. Os planos de saúde aderiram desde 2020, antes era só judicializado, mas hoje o tumor triplo negativo no plano de saúde é feita imunoterapia. A imunoterapia ainda não chegou no SUS, tá? Mas está melhorando muito o tratamento do triplo negativo. Fiz um diagnóstico de câncer de mama, gente, eu tenho que fazer o estadiamento. E estadiamento é aquela coisa que eu vou citar para vocês, mas que a gente tem que decorar. Estadiamento de oncológico não tem jeito. A gente tem que estudar o TNM, toda a prova cai o TNM. O que que é o TNM? T, tamanho do tumor, N, acometimento da axila e M, metástase. E com isso eu vejo estadiamento. Metástase na mama, onde eu tenho metástase? Primeiro lugar, osso, câncer de mama vai para o osso. Segundo lugar, pulmão e pleura. E terceiro lugar, fígado. Então, eu tenho que rastrear osso, pulmão e fígado. Como que eu faço isso? Cintilografia óssea, tomo de tórax e tomo de abdômen. Posso substituir os três pelo PET-CT, eu consigo ver os três. Quarto lugar, a gente não rastreia, mas o quarto lugar é sistema nervoso central. Porque o sistema nervoso central normalmente tem sintoma. Pelos guidelines, eu fazendo os três, eu já sei se a paciente tem metástase ou não. Qualquer queixa de sistema nervoso central, qualquer cefaleia atípica, a gente já investiga sistema nervoso central, que é o quarto. Com isso, eu fiz o diagnóstico, eu fiz meu estadiamento e eu fiz meu vi se a minha paciente tem doença sistêmica. Mas como que eu quero evitar isso? Como eu posso fazer diagnóstico cada vez mais iniciais? Gente, fazendo rastreamento. Hoje a gente faz diagnóstico no Brasil muito avançado. Se eu fizer um bom rastreamento, eu vou fazer aquele diagnóstico de um tumor o quê? T1N0, que é o menor estadiamento, ou um TIS, que é um in situ, com receptor de hormônio positivo. Então, se eu tenho um bom rastreamento, eu tenho tumores menos agressivos, menos invasivos. Como que é o rastreamento no Brasil ainda hoje? A gente chama de oportunístico. O que que é oportunístico? O que não é o ideal. Rastreamento oportunístico quer dizer assim, a paciente tem que ir até o sistema de saúde, falar: "Oi, oi, eu não fiz mamografia ainda". E o médico vai e solicita. No mundo que tem um rastreamento eficaz, a pessoa vai fazer obrigatoriamente. Ela vai ter o pedido que vai chegar lá no trabalho dela, vai chegar no correio, ela não vai ir até o sistema de saúde. No Brasil, ele ainda é oportunístico. O que que é isso? Algumas pessoas têm acesso à saúde, vão e faz, mas a gente não tem uma cobertura universal. E a incidência no Brasil vem aumentando muito, igual no mundo, a gente está obedecendo ainda a incidência do câncer de mama. O problema no país é a mortalidade. O câncer de mama é o câncer, além do ser o mais incidente, que eu falei para vocês, é o que mais tem causa de morte. A principal causa de morte por câncer nas mulheres é de mama, porque eu tenho ainda uma detecção tardia, dificuldade de acesso e dificuldade de tratamento. Uma incidência ruim do país, 40% do câncer de mama é diagnosticado no estadio 3 e 4. Gente, estadio 4, o paciente é metastática. A gente tem um rastreamento eficaz, detecta a mulher no estádio 1 e 2. A gente está com mais de quase metade da população no estádio 3 ou 4. Então, ainda falta rastreamento no Brasil. E, quando a gente fala que falta rastreamento, a gente tem um paradoxo. E depois até quero saber como que vocês fazem o rastreamento aí na Unisa, mas a gente tem dois tipos de rastreamento, o do Ministério da Saúde e o das sociedades. O que que é isso? Há uma diferença absurda entre um e o outro, e o que fica é o custo, gente. O que é custo e o que é efetivo. Então, o que que é a recomendação universal da sociedade brasileira, que a gente vai seguir os guidelines internacionais, é mamografia anual a partir dos 40 anos, porque o câncer de mama aumenta muito a incidência a partir dos 40. E vou parar de fazer mamografia?
Gente, lembra que eu falei que a gente não para, porque a incidência aumenta com a idade? Então, o que você vai avaliar? E, gente, isso tem que deixar bem claro: é avaliar expectativa de vida da sua paciente. Se eu tenho expectativa de vida acima de 7 anos, eu continuo fazendo mamografia até a mulher não ter expectativa de vida. Quando eu der essa aula, às vezes os alunos perguntam, nossa, como que eu avalio se minha paciente tem expectativa de vida acima de 7 anos? A gente tem calculadoras para avaliar a expectativa de vida. Eu uso na faculdade, na escola, para ensinar os residentes, mas no geral, a calculadora serve para a gente definir tratamento, porque para rastreamento tem umas regras mais básicas. Por exemplo, se sua paciente ela foi para você andando ou usando andador, mas ela deambula, a expectativa de vida dela já é acima de 7 anos. Então, se ela não está acamada, já faça a mamografia. Se ela não tem uma demência avançada, ela tem uma expectativa de vida acima de 7 anos. Então, são detalhes da, da sua consulta que você já consegue saber se ela precisa. Então, uma paciente está acamada, uma demência grave, você pode parar de fazer rastreamento. Mas ela só está com perda de memória leve, ela está deambulando mesmo com dificuldade, mas ela está deambulando, ela tem expectativa acima. Peça o exame, porque se a gente pega um diagnóstico avançado, cai muito a qualidade do idoso e aumenta hoje a mulher, a expectativa de vida da mulher é 85 anos. Então a gente não para de fazer os 70 anos e aí é feito anualmente. Então essa é a recomendação da sociedade. Mas, até por questão de prova e conhecimento, vocês têm que saber qual que é o rastreamento pelo Ministério da Saúde. Gente, o Ministério da Saúde recomenda a mamografia a partir dos 50 anos. Lembra que dos 40 aos 50 tem o cânceres agressivos, que são das mulheres da pré-menopausa. E a gente deixa de fazer diagnóstico se a gente faz pelo Ministério da Saúde. Mas esse o Ministério da Saúde recomenda, porque eles têm que avaliar onde é mais incidente, mas incidente acima dos 50, com certeza. Então, o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos e dos 50 aos 59 anos, eu vou fazer a mamografia bonitinho. Dos 60 aos 69 anos, eu faço a mamografia também e paro a partir dos 70. Gente, parar a partir dos 70 é muito arriscado hoje, mas é o que é recomendado, de 50 aos 70. E um detalhe, a cada 2 anos, bienal, tá? Então, isso vai contra o que a gente recomenda. 50 a 70 a cada 2 anos. Mas vocês têm que saber que é isso que está recomendado pelo Ministério da Saúde e do INCA, tá bom? Até porque tem paciente que lê isso e fala, não vou fazer mamografia, é a cada 2 anos. Ou vocês vão ver lá no laudo do SUS. O que que eu falo para orientar? É sim, relação custo-efetividade, ok, mas eu vou perder diagnóstico. O ideal é fazer anual. A gente tem que recomendar a nossa paciente, tá? Até porque na lei do Ministério da Saúde, eles recomendam a cada 2 anos, mas é direito da paciente se ela quiser fazer anual ou anual. Então tem essa brecha na lei. O que que eu falo? O médico, a gente tem que orientar bem nossa paciente. Se a gente orienta que vale a pena fazer anual, ela faz anual. Ela vai lá no oportunístico, ela vai até o BS e fala: eu tenho o direito de fazer mamografia, eu quero. E ela vai continuar fazendo, tá bom? E aí, por que que é tão importante fazer mamografia? Por que que a gente tem que frisar isso? Porque no Outubro Rosa, gente, o que que eu gosto de falar? Foca consciência da doença, que é o que eu quis falar na primeira parte da aula, doença incidente. E o segundo foco é mamografia salva vida. Por quê? Reduz a mortalidade em 30%. Quando a gente tem um exame que diminui mortalidade, gente, a gente tem que fazer. A gente faz químio que reduz a mortalidade em 5, 10%. Eu não vou fazer uma mamografia que eu diminui a mortalidade em um terço. Então, eu tenho que fazer mamografia porque é o único exame que diminui mortalidade. Isso também é questão de prova. Às vezes tem, mamografia, ultrassom, ressonância no alto risco. Nenhum exame diminui mortalidade. Você pode fazer porque você melhora a acurácia, melhora a detecção, mas não tem impacto de mortalidade. Um exemplo clássico é autoexame. Vocês não vão ver eu falando de autoexame. Autoexame detecta câncer. Tem impacto em mortalidade? Não. Você perdeu a chance de fazer rastreamento. Então,
o único exame. Falou que tem impacto e mortalidade é a mamografia. E 30% realmente é muito, tá? Como que eu faço mamografia? Duas incidências é obrigatório, crânio caudal e médio lateral oblíqua. Ah, Vanessa, mas dói. Dói, porque eu tenho que comprimir a mama. Gente, é uma dor suportável, não é um bicho de sete cabeças. É lógico que dor é subjetivo. A gente tem que aceitar a queixa da paciente, mas recomenda tomar um analgésico, um anti-inflamatório, ou antes ou depois do exame, fazer seu exame. Por que que o exame dói? Porque eu tenho que ter a compressão, uma incidência médio-lateral oblíqua para eu pegar prolongamento axilar e a porção inferior da mama. Então, essa incidência é obrigatória. E depois eu faço a segunda incidência, que é a crânio-caudal, que é a que a paciente fala que achatou a mama, para eu ver lateral e medial. Então, eu preciso dessas duas incidências, tá bom? E aqui é um exame perfeito, por quê? Uma incidência eu vejo superior e inferior. E a outra incidência eu vejo lateral e medial. Se eu conseguir fazer essas duas incidências bonitinhas, eu consigo dividir a mama em quadrantes. Porque se eu vejo todos os quadrantes, eu vi a mama inteira. Quando vocês pegarem laudo de mamografia, a gente sempre abre o exame. Veja se os quadrantes estão proporcionais, porque às vezes uma técnica ineficaz, a gente deixa de ver câncer em topografias mais difíceis, que são superior, inferior ou posterior. Porque às vezes a paciente não deixa a técnica tracionar tão bem a mama. E o câncer de mama, ele é inteligente. Vocês acham que ele começam perto da pele ou no posterior? No posterior, ele não começa perto da pele, porque o câncer de mama começa na unidade ducto-lobular terminal, na parte posterior da mama. Ele vai crescendo e vem para a pele. Então, se fizer um exame muito tranquilinho, às vezes você não viu o tumor pequenininho que está lá na parte posterior. Então, a gente divide a mama em quadrantes. Isso daqui, ó, é um mamilo, não sei se vocês estão vendo a minha seta, é um mamilo traçando uma linha reta, vem Estamos até o sim, músculo. dá para ver o Tá mamilo. vendo? Tá Então, vendo aqui, ó, você aqui é apontando. o mamilo de um lado, o mamilo do outro. Como que a gente sabe que o exame está bem feito? Eu tenho que traçar uma linha que vem do mamilo e passa aqui a linha do músculo. Aqui é o músculo, gente. Peitoral maior, músculo peitoral maior. Se eu tenho uma linha que vai do mamilo até o músculo, eu tracionei a mama inteira. Tudo que está para cima, que é o número um, é superior. Tudo que está para baixo é posterior, é inferior, é o número 2. Então, eu consegui ver a mama superior e inferior. Eu vou depois na outra incidência e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar e traçar uma linha de um mamilo a outro. Tudo que está aqui para cima, que é o número 3, é lateral. Tudo que está no número 4 é medial. Se a gente olhar essa mamografia aqui, os quadrantes não estão proporcionais. Se os quadrantes estão proporcionais, ó, o 3 é quase o tamanho do 4, um é quase o tamanho do 2. O que que eu falo isso? Que eu tenho uma técnica satisfatória. Com certeza, se tiver um câncer de mama aí, eu consigo ver em um desses quadrantes. E aí, com isso, eu vejo se eu tenho alguma coisa no súpero, inferior, látero e medial. Exame igual esse, normal, mamografia, BIRADS 1, BIRADS 2. Posso falar para o paciente ficar tranquila. Quando eu vejo a mamografia, quando eu tô com a mamografia em mãos, depois que vocês analisaram aí a técnica, a eficaz, a gente vai ver o quê? O BIRADS. Quem não for da área vai saber o BIRADS, mas a gente tem que saber interpretar. O que que é um BIRADS zero? Porque às vezes um BIRADS zero, gente, fica na pilha e ninguém encaminha essa paciente. A paciente fica lá no posto, fica lá com o médico de família ou na UBS um tempão. Só que o BIRADS zero, ele é muito importante, porque ele é um exame inconclusivo. É um exame que o médico não conseguiu ver se tem alguma coisa ou não tem. Então, eu tenho que encaminhar aquela paciente. Para quê? Para ou fazer um exame adicional, ou para alguém examinar. Que às vezes um BIRAD zero só quer dizer que ninguém examinou, que não veio no pedido médico, se que tinha lesão palpável ou não. Então, um BIRAD zero, qual que é o risco de câncer? Isso às vezes também é questão de prova do tema indefinida. Ele pode ser baixo, médio ou alto, porque eu não consigo definir o risco de câncer no BIRAD zero. Diferente no BIRADS 1 no BIRADS 2, que é um exame negativo, que ele pode ter a probabilidade aqui não é zero, aqui faltou um próximo de, ou um perto de, tá? Zero. Um BIRADS 3,
eu tenho o risco de câncer. Aí é abaixo de 3 para vocês decorarem, 3 abaixo de 3%. Então eu vou fazer um exame em 6 meses para avaliar o risco. O BIRADS 4, eu preciso de biópsia. O BIRADS 5, eu preciso de biópsia, que o risco de câncer já aumenta. Um BIRADS 4 pode ir de 3 a 95%. Um BIRADS 5, gente, provavelmente é câncer, acima de 95% risco. E o BIRADS 6, eu já tenho biópsia. Eu já sei que é doença. Então, eu falei para vocês tudo que a gente faz para diagnóstico, como que eu faço nome e sobrenome, e como eu rastreio. E agora eu preciso tratar se eu fiz um diagnóstico de câncer. E como que eu trato? Se a aula ficar cansativa, vocês me falam, agora eu tô no meio, tá, Fê? Imagina, estamos aqui tudo conectado. Tá. Então, assim, eu sei rastrear, eu sei fazer o diagnóstico. Agora eu vou tratar. Gente, o tratamento do câncer de mama a gente vai dividir em duas partes. Não importa a ordem, no último slide eu vou falar para vocês como a gente pensa na ordem. Mas a gente tem que tratar o local e o sistêmico. Quando a gente fala local, é loco-regional, porque mama e axila faz parte do mesmo componente, tá? Como que é o loco regional? Cirurgia e radioterapia. Isso trata aquele loco regional. Como que eu trato o sistêmico com remédio? Ou químio, ou imunoterapia, ou terapia-alvo, ou remédio por boca, que a gente chama de endocrinoterapia ou hormonioterapia. Então, todo o tratamento tem que ter as duas partes. Parte número um, vamos pensar no loco regional, que é cirurgia e rádio. Como que era a cirurgia? Gente, a cirurgia do câncer de mama era uma cirurgia radical, uma cirurgia mutiladora. Hoje ela está sendo cada vez mais conservadora. Por quê? Porque o câncer de mama ele está melhorando o tratamento sistêmico e a gente consegue, com isso, rastrear e diagnosticar no início. Quanto mais no início, mais conservador eu consigo ser. Aqueles planos anatômicos da mastectomia estão ficando por terra. A gente tem que saber a anatomia da mama, a gente tem que saber a anatomia da mama. Mas para quê? Para tentar fazer um tratamento conservador. E qual que é hoje o princípio do tratamento oncológico, gente? Não importa se eu estou falando da mama, um câncer de pele. O importante é, eu preciso fazer aqueles tratamentos mutiladores? Tirava a mama inteira, músculo, esvaziava toda a axila? Não. O importante em todo tratamento oncológico é cirurgia com margem de segurança. Se eu tenho um tumor pequeno, eu consigo fazer uma margem de segurança, está resolvido. Lógico, se o tumor for grande, eu vou para uma mastectomia, porque eu não consegui aquela margem de segurança numa cirurgia conservadora. Mas o princípio é exéresis da lesão com margem de segurança. O que que é definido margem de segurança na mama? Quando eu e o Fê era residente, era 1 centímetro de margem. Olha como nós estamos ficando velho, Fê, porque hoje em dia não é mais isso. Isso diminuiu muito, porque o tratamento foi reduzindo. A gente chama que foi descalonando. Ele foi melhorando, ele foi. A gente fazia muita coisa antes. Nossa, nossos docentes, né, da nossa época, eles chegaram a fazer Halsted, que a gente não fez, eu fiz poucos porque, infelizmente, ainda existe. Cânceres muito avançados, mas teoricamente vocês não deveriam fazer nenhum. Porque margem de segurança é só o tumor não tocar na tinta da patologia. Então, com isso a gente consegue fazer cirurgias cada vez mais conservadoras. E Eu no in ainda, situ, eu ainda vi muito quadrante e pouco setor, né? pouco Então, setor, né? realmente, as ressecções eram bem maiores, né? Nossa, a gente fazia quadrantes enormes para tumores pequenos, porque 1 centímetro de margem de cada lado, né? Um tumor de 1 centímetro, você tirava quatro, Fê. Agora não. Ele só não pode tocar na tinta. Gente, tocar na tinta é quando a gente faz um setor, o patologista cora a tinta, cora as margens. Então, coloca aqui superior de amarelo, não tem uma definição. Medial de azul, preto, verde. Se não tocou na tinta um tumor, a margem é livre, tá? E na microscopia, se tiver tumor in situ, o in situ, ele não é tão aglutinado quanto o invasivo. Como ele tem, às vezes, alguns fragmentos, a margem para in situ é 2 milímetros. Então, vocês vão decorar ou 2 milímetros ou não tocar na tinta. Mas, gente, 2 milímetros é uma coisa assim, pensa na régua.
é muito pequeno. Então, a gente consegue fazer cirurgia cada vez menos invasivas. E o que vai definir isso é toda vez que você conservou a mama, se a relação tumor-mama for favorável e você puder fazer radioterapia, a gente vai fazer uma cirurgia conservadora. Cirurgia conservadora, a gente tem uma sobrevida melhor do que mastectomia, porque a radioterapia trata onde o bisturi não chegou. Então, se a paciente, você tiver num serviço que você pode fazer cirurgia conservadora e associar a radioterapia, você vai preferir em relação à mastectomia. É assim que a gente define qual que é o melhor tratamento cirúrgico, tá? Ah, mas eu tenho uma relação tumor-mama desfavorável. O tumor é muito grande. Ainda faço mastectomia, gente. Tumor, relação tumor-mama desfavorável. Existe um tamanho, se vocês pegarem livro antigo, o cutoff era 3 centímetros. Não existe mais esse cutoff. O cutoff é relação tumor-mama favorável. Eu posso ter uma mama grande que um tumor de 5 centímetros tem uma boa relação. E aí eu vou fazer cirurgia conservadora. Então, por isso que aqui no meu slide não tem tamanho. Hoje não existe mais tamanho, tá? Se o tumor for multicêntrico, tiver vários focos, gente, não dá para fazer uma cirurgia conservadora em tumor multifocal, tá? Num quadrante aqui tem um tumor, no outro quadrante tem um tumor. Então ainda vou para mastectomia. Então vocês vão ainda ver muita mastectomia. Se a paciente não puder fazer radioterapia, lembra que eu falei, toda cirurgia conservadora, a rádio é obrigatória. Se a paciente tiver contraindicação de rádio, estiver numa cidade que não tem radioterapia, ela ainda faz mastectomia. E nos tumores localmente avançados, que são aqueles T4, tumor localmente avançado, ainda eu faço mastectomia. E mesmo na mastectomia, gente, vocês vão ver que a gente ainda consegue preservar. Porque tem uma mastectomia que a gente chama de preservadora de pele e mamilo. O que que é isso? Eu vou tirar toda a glândula. Pega um copo de água para mim, por favor. Que é o momento que a garganta seca. Eu ainda consigo tirar toda a mama e preservar a pele e o mamilo. Quando que eu posso preservar? Se o tumor ele é grande, mas ele estiver longe da pele e do mamilo, eu posso preservar. E com isso eu faço o quê? Coloco uma prótese. Então hoje a gente coloca reconstrução mamária ou um expansor, que é uma prótese sem volume que eu vou enchendo com líquido. Que eu vou enchendo com líquido e depois eu troco. Então eu consigo hoje, com técnicas de reconstrução ainda, mesmo no tumor localmente avançado, fazer uma cirurgia não mutiladora. E lembra que eu falei para vocês que tem dois tipos de tratamento? Ou eu começo com cirurgia, ou eu começo com tratamento sistêmico. Como que eu vou definir isso? Gente, tem um tumor inicial. Tumor inicial é igual cirurgia primária. Cirurgia primária, tumor pequeno, quadrante mais rádio. E se a relação tumor-mama for desfavorável, mastectomia. Mas se eu tiver um tumor localmente avançado, ou seja, ele é grande na mama, eu tenho doença na axila, o que que eu posso fazer? Começar com o tratamento sistêmico primeiro, porque permite que aquele tumor diminua para eu tentar fazer uma cirurgia mais conservadora. Então, a segunda indicação de cirurgia de tratamento sistêmico no começo é, se eu não puder fazer uma cirurgia conservadora, o que que eu faço? Eu faço um tratamento sistêmico para reduzir o tumor. Então, tumor grande e tumor que eu não consigo fazer cirurgia conservadora, melhor terapia, terapia neoadjuvante. E depois que acabar a terapia neoadjuvante, eu defino se eu vou fazer uma cirurgia radical, se eu vou fazer uma cirurgia radical ou não. E tem alguns tipos de tumor, gente, que mesmo no inicial eu começo com quimioterapia. Lembra que eu falei que tem tumor que ainda é agressivo? Existem dois tipos de tumor agressivo. O famoso triplo negativo, que a mídia fala muito dele hoje, que ele é o mais raro, mas é o que mais causa morte por câncer, por isso que hoje a gente tem a imunoterapia. Tem o tumor triplo negativo, eu vou começar com quimioterapia. E tem um tumor HER2, eu também vou começar com quimioterapia. Então, esse slide, ele resume para vocês como que eu faço o tratamento entre cirurgia e entre quimioterapia. Tenho 4 indicações de começar com químio, que é localmente avançado, impossibilidade de cirurgia conservadora ou os dois subtipos invasivos.
de prognóstico pior. Gente, olha como o câncer de mama, ele pode ser agressivo. O triplo negativo e o HER2, eu faço químio em tumor acima de 1 centímetro, porque eles são tumores de mau prognóstico. 1 centímetro já pode ter milhões de células andando pelo corpo. Se eu tenho células andando pelo corpo, eu posso não ter metástase agora, mas a paciente pode apresentar metástase no futuro. Por que que a gente faz quimioterapia? Para diminuir a chance da sua paciente virar metastática, para diminuir o risco de doença à distância. Então, tumor de mau prognóstico acima de 1 centímetro, quimioterapia. O único tumor que não faz quimioterapia são aqueles luminais, porque remédio por boca trata, mesmo que eles são maiores, a gente não precisa fazer. Como que eu vou definir, então, minha cirurgia, meu plano de tratamento? Tumor inicial, eu faço cirurgia. Acabei a cirurgia, eu vou avaliar se minha paciente vai precisar de quimioterapia ou não. Se ela não for precisar de quimioterapia, depois eu faço a radioterapia e depois da radioterapia eu faço a endocrinoterapia. Esses são meus passos de tratamento: cirurgia, químio, radio e endocrinoterapia. E naqueles tratamentos localmente avançados ou de mau prognóstico, eu só mudo aqui a ordem. A químio vem para frente. Então, eu faço químio, depois cirurgia, depois radioterapia e depois a endocrinoterapia, que é o remédio por boca. Todo paciente que tem receptor de hormônio positivo vai receber endocrinoterapia. Com isso, são os planos de tratamento. A paciente fica num tratamento oncológico, no mínimo, por 5 anos. Porque hoje a endocrinoterapia é no mínimo por 5 anos. A gente pode usar 5 a 10 anos, a depender da idade e se tinha doença na axila ou não. Esse é aquele plano de tratamento quando eu tenho um tumor localmente Avançado. avançado. Qual que eu vou fazer? Começo com Químio. tratamento neoadjuvante, químio. E aí, gente, olha a vantagem. Eu avalio resposta em vivo. O que que é, gente, avaliar resposta em vivo? Você tem um tumor de 5 centímetros, você começou a químio, acabou a químio, ele sumiu. O prognóstico da sua paciente é maravilhoso, porque ela teve uma resposta completa. Completo. É o que a gente quer, gente, em todos os tumores. Resposta completa é igual sobrevida longa, sobrevida alta, igual de tumor inicial. Se a gente teve uma resposta parcial, a sobrevida da sua paciente melhorou, mas não está ali no ideal. Naqueles tumores que a gente não teve resposta, a gente vai tentar intensificar ao máximo a segunda parte do tratamento. Então, saber que é esse tratamento adjuvante adicional. Você vai querer fazer endocrinoterapia por 10 anos, você vai querer dar mais imunoterapia, por quê? Não respondeu. Então, a gente ter uma resposta em vivo é muito bom. Aí depois eu faço a cirurgia, depois eu faço a rádio e depois eu faço endócrino. Então, o que muda é a ordem. E a paciente às vezes quer saber todos esses planos. Quando tá, fez o diagnóstico, a gente tem que sentar, tem o nome. Lembra que eu falei o nome, o sobrenome? Por que que eu tenho que saber o tipo? Que lembra que o HER2 e o triplo negativo, 1 centímetro já começa aqui, gente. Quimionel. Então, não tem como a gente definir o tratamento sem a gente saber todo o nome e sobrenome, e aí a gente consegue definir tudo. E uma coisa que veio mudando, que eu queria falar para vocês agora, só para finalizar, é que a gente está vendo muito tratamento profilático. O que que é tratamento profilático? Doutora, eu conheço uma paciente que teve um câncer de 1 centímetro, ela tirou as duas mamas. Tá certo? Gente, há uma tendência das pacientes jovens fazerem um tratamento profilático. Hoje a gente tem mecanismos para saber se elas precisam ou não. Por que que as pacientes estão aumentando a incidência dessa mastéria profilática? Por medo. Quem já teve um diagnóstico de câncer não quer ter outro. Então, às vezes, elas acabam querendo tirar toda a mama e a mama contralateral. Mas, por que que aumentou a indicação? Elas têm medo. Quanto mais jovem a paciente, mais você vai viver, maior o risco da gente ter o câncer contralateral. Mas a nossa função é o quê? Orientar as nossas pacientes. Como que eu vou orientar as nossas pacientes? Falando que eu nem sempre preciso fazer a cirurgia contralateral, porque vai depender se eu tenho risco genético aumentado ou não. Porque, gente, a terapia sistêmica diminui o risco do câncer
naquela mama doente na contralateral, em todo o corpo, porque vai tratar todas as células que estiver circulando, que estiver quiescentes. Então, às vezes é mais o medo da paciente. A paciente quer tirar tudo, mas a gente tem que dar orientação, porque um tratamento mutilador você coloca a prótese, mas é igual sua mama normal? Não é igual sua mama normal. Diminui a autoestima, tem risco de extrusão, tem risco de infecção a prótese, diminui às vezes o desejo sexual, cai o relacionamento da paciente frente ao parceiro. Então a gente tem que contabilizar que no diagnóstico aquela mulher vai viver quantos anos, ela tem que viver quantos anos com qualidade de vida. Então, o que que eu falo hoje? Vamos ver o risco de você ter câncer contralateral. Porque a terapia sistêmica, olha o quanto diminui o risco, gente. O inibidor, o tamoxifeno diminui o risco contralateral em 20%. Gente, 20% é muito no tratamento oncológico. O inibidor de aromatase, que é para as mulheres na pós-menopausa, diminui o risco em 50% e a quimioterapia em 60%. Pensa que a mulher vai fazer tudo isso. Vai acumulando o benefício. Então, eu preciso realmente saber avaliar o risco. Então, o que que eu vou orientar a minha paciente? Olha, tirar as duas mamas não melhora o prognóstico, porque quem define se você vai estar vivo ou não é o câncer que você já teve. Se ele é inicial, você está curada. Se ele é avançado, opa, pera lá. Meu prognóstico já definiu no meu primeiro tumor. Cirurgia bilateral aumenta o risco de complicação cirúrgica e não melhora a qualidade de vida. Então, aqui é tudo de vermelhinho. Você tem que dar de alerta para a paciente. Que paciente quebrou um braço quer enfaixar os dois, ela quer, tem medo. Então, a gente tem que dar essas informações para elas de qualidade. Depois, a gente vai falar o que que é favorável. Que se eu tenho um benefício, olha a probabilidade de benefício. A gente tem que ser sincero com a nossa paciente. Quando eu faço uma cirurgia profilática contralateral, eu evito 2 a 3 cânceres em 1.000 cirurgias profiláticas. Então, eu tenho que fazer muita cirurgia profilática para evitar 2 a 3 cânceres. E para minha paciente, eu tenho um benefício absoluto em 20 anos de 1%. Então, se sua paciente é muito jovem, vai viver mais do que 20 anos, ó, a cada 20 anos você tem um benefício de 1%. Aí você pode contabilizar. Mas tá com uma paciente, gente, 60, 70, 80 anos, o benefício é muito pequeno. Então, a gente não orienta a mastectomia profilática para todo mundo, porque não tem benefício, tá? Mas o que a sociedade americana fala, o que eu estou falando, minha opinião baseada nos guidelines internacionais, que é o NCCN e o American Society, que é o que a gente usa para tratamento. Não recomenda mastectomia bilateral para todas as mulheres com câncer de mama. Não vamos fazer isso. E aí, lembra que eu falei para vocês? Esse dado a gente tem que falar sempre. Falo para sua familiar, para sua paciente, para quem for. Tem estudos robustos falando que o pretinho é cirurgia conservadora mais radioterapia. Quando a gente faz uma cirurgia conservadora com radioterapia, eu tenho uma sobrevida maior do que essas duas linhas aqui, em quem fez mastectomia. Porque quando a gente acha que a gente tirou tudo, a gente não tirou tudo. Porque lembra que eu falei que a gente põe prótese? Tira, deixa a pele, deixa o mamilo, fica um pouco de parênquima. Então, a radioterapia trata o que o bisturi não trata. E a radioterapia tem efeito sistêmico. Então, a cirurgia conservadora hoje tem uma sobrevida melhor do que a mastectomia. Até porque a gente não vai fazer mais mastectomias mutiladoras. Nossas mastectomias hoje poupam muita coisa. E aí, nossa função é orientar a paciente, que a gente já tem estudos, milhares de estudos. Esse é o mais robusto, com 50 mil pacientes, que vem mudando o paradigma das pacientes quererem tirar tudo. Então, Vanessa, para finalizar a aula, quem vai fazer mastectomia bilateral? Gente, quem tem mutação genética. Quem tem mutação genética precisa. BRCA1, BRCA2, Lifraumene precisa. Por isso que a gente faz o painel genético nas pacientes hoje com câncer de mama, jovens, e a Sociedade Americana recomenda painel genético para todo câncer de mama abaixo dos 65 anos. Não está disponibilizado no SUS, mas os planos de saúde cobrem. A gente tem que fazer sim, painel genético.
Tenho mutação genética? Faço mastectomia profilática. Não tenho, eu rastreio, porque eu não tenho benefício em fazer a mastectomia bilateral. Esse eu acho que é meu último slide para falar para vocês quem precisa fazer mastectomia bilateral, BRCA1 e BRCA2. Gente, paciente com BRCA1 e BRCA2 tem risco de ter câncer de mama ao longo da vida em quase 60%. Então, assim, o risco dela ter o câncer de mama contralateral é muito alto. Então, eu recomendo sim retirada das duas mamas, inclusive se tiver um tumor inicial, a gente faz mastectomia, porque o resto do parênquima tem um risco potencial de desenvolver câncer de mama. Essa é uma outra mutação que a gente chama de Lifraumene, também aumenta o risco. No Brasil, é a segunda mutação mais frequente, é a mutação do Lifraumene. Lifraumene não aumenta só o risco de câncer de mama, aumenta o risco de É câncer PT PT, 53 ou é só P53? Porque tem a PT mutação de. 53. Porque tem É só a do PT. P53 também, não tem? Não tô com a internet aqui. Não, o Lifraumene é o PT 53. O gene é o PT53. O P53 é uma mutação que está frequente nas células que predispõem o risco de câncer. Mas a Elifraumene tem que ter a mutação do PT53, que é o que a gente pesquisa no painel genético, tá? E o PTEN, que é a síndrome de Cowden, também é uma mutação frequente no Brasil. Essas daqui, Sociedade Americana recomenda a indicação sempre de fazer a cirurgia profilática. E a gente tem outras mutações. O CDH1, a gente considera, e o PALB-B2, a gente considera. Aqui aumenta muito o risco de câncer de estômago no CDH1. Então, às vezes, o paciente tem câncer de mama e tem histórico de câncer de estômago na família, câncer gástrico, a gente solicita esse exame. O PALB2 tem outros cânceres associados também. Então, é muito importante a gente fazer o heredograma da nossa paciente, saber se tem outros tipos de câncer, além de mama e ovário, porque BRCA1, BRCA2 é mais mama e ovário. E que não tenho evidência o ATM, o BARD1, o CHEC2, o RAD51, o RAD52. Então, eu não tenho indicações essas daqui. Eu considero mais histórico familiar. E tenho mais 5 minutinhos, Fê. Eu queria Claro falar que para tem, você. eu quero saber Tenho. da axila. Então vamos lá, vou falar da axila. Então, tudo que eu falei para vocês é o tratamento da mama, da radioterapia e do sistêmico. Faltou um detalhe, que quando a gente trata a mama, a gente também precisa tratar a axila. E como que a gente trata a axila? Fazendo a avaliação da biópsia do linfonodo sentinela ou da dissecção axilar. Gente, por que quando a gente tem diagnóstico da mama, a gente vai tratar a axila? Porque o câncer de mama tem disseminação linfática. O que que é disseminação linfática? Ele anda pela glândula mamária e 97% das células vão ir para a axila. Então, essa disseminação linfática não é disseminação hematogênica. Então, para eu saber se eu tenho risco de metástase, eu vou fazer a avaliação da axila. 2 a 3% vai para a mamária interna, mas a mamária interna a gente trata naquela radioterapia que eu falei para vocês. Então, eu sempre vou fazer a avaliação da mama e da axila. E com isso, eu vou avaliar o risco da minha paciente ter doença sistêmica. Antigamente a gente fazia a cirurgia da axila, a gente mutilador igual da mama. Hoje não. Hoje a gente evita linfedema fazendo cirurgias minimamente invasivas. Como que eu vou fazer essa cirurgia? Que eu fazia antes? Linfonodectomia axilar para todo mundo, que é que classicamente a gente chamava de esvaziamento axilar. Tirava 10 linfonodos, nível 1 e nível 2 da axila. Só para vocês saberem, nível 1 é tudo que está lateral ou peitoral maior. E nível 2 está entre o peitoral maior e o peitoral menor. Então, olha como a gente subia aqui na axila. Isso às vezes acometia nervo intercostal braquial, às vezes um pouco do plexo braquial, dava uma parestesia, dor. O paciente ficava com sequela do tratamento oncológico para o resto da vida. Com isso, o que que a gente acabou fazendo? A gente começou a diminuir isso. Então, hoje eu vou tratar a mama, igual eu falei para vocês, e a axila, tentando ver um linfonodo, que é o linfonodo sentinela, que é uma definição.
Pode ser um, dois, depende da paciente. Porque o que que é o linfonodo sentinela? É o primeiro ou os primeiros, depende do que vai captar. Gânglio que recebe a drenagem linfática da mama. Então, não importa onde eu vou injetar um contraste, aquele contraste vai para o mesmo local. E aqui que eu brinco para os residentes que é a portinha de saída. Porque se eu não tenho doença naquele linfonodo sentinela, é difícil ter doença metastática, né? Se eu tenho, opa, já é um sinal de alerta. A célula andou até ali. Dali para andar para o resto do corpo é pouco tempo. Então, investigo que eu posso ter doença sistêmica. E eu tenho várias técnicas para fazer o linfonodo sentinela. Eu posso injetar um corante azul, que é o azul patente, injeto na mama, massageio ali por 5 a 10 minutos e acho o linfonodo bem azulzão, tiro aquele linfonodo e mando para análise. Ou eu posso usar técnicas de medicina nuclear, que eu injeto tecnécio. Tecnécio solta uma radiação, radiação gama, isso é o que a gente usa no privado, no SUS a gente não tem, não sei o que vocês conseguem usar. Hoje a maior parte do sistema público usa o azul, você Esse é o sabe, que Diogo? chama ROI? Ivan? ROL, É é o o ROL. ROL, isso. Vocês têm o ROL, teoricamente, é muito melhor do que azul. Por quê? Como o aparelhinho ele detecta a radiação, a gente mexe menos na axila. Então a gente tem maior acurácia, menos linfedema. Ele é mais preciso. O que é contra é o custo, né? Mas é muito mais, a acurácia é muito maior. Com esse aparelhinho pequenininho, a gente consegue detectar onde está o linfonodo. E eu posso fazer uma técnica combinada, que é a padrão ouro, mas a gente só usa para quem está aprendendo a técnica combinada. Porque você faz tudo, o azul, a medicina nuclear, e vê tudo o que está corado e o que está captando. Mas a gente usa mais para treinar o residente. Na vida como ela é, a gente usa uma técnica ou outra. E por que que a axila é tão importante, gente? Todo o tratamento que eu falei para vocês, o que impacta a paciente é o braço. Então, você fala, nossa, doutor, eu tô com dor no braço porque eu tive câncer de mama. Por quê? O tratamento oncológico, a gente tem que avaliar a axila. E aí, o que que acontece? Linfedema é a principal complicação. Então, quanto menos a gente tratar a axila, menos a gente tratar a mama, menor a chance de linfedema. Então, isso diminui muito as chances de linfedema. Tumor inicial, lembra como que eu tratava na mama, tumor inicial? Com quadrante. Como que eu vou tratar tumor inicial na axila? Com biópsia do linfonodo sentinela. Hoje a gente só faz esvaziamento axilar no T4, que é o localmente avançado, no axila com doença já, N1, N2, N3. Então, novamente, quando eu rastreio bem, eu consigo fazer um tratamento menor, eu tenho menor complicação e menor risco de doença, tá? Aqui só para vocês avaliarem um linfonodo. A hora que eu avalio esse linfonodo na congelação, eu consigo ver se ele é positivo ou negativo. E com isso eu decido se eu vou precisar esvaziar essa axila ou não. Classicamente, todo linfonodo positivo a gente esvazia a axila. Hoje a gente tem até um tratamento que é minimamente invasivo até para axila positiva, que foi minha tese de doutorado onde a gente consegue evitar até doença positiva na axila, fazendo às vezes um tratamento radioterápico da mama e da axila, a gente consegue evitar. Então, hoje, se a paciente trata com quadrante e com a biópsia do linfonodo sentinela, eu tenho doença na axila. Se essa doença for mínima, eu posso deixar de esvaziar. Então, se eu tiver até dois linfonodos comprometidos, eu posso deixar de esvaziar. Então, a mensagem é: se eu rastreio, eu consigo tratar menos a mama, eu consigo tratar menos a axila. E aí, no loco regional, a única coisa que faltou eu falar para vocês foi da radioterapia. Porque eu falei para vocês assim, gente, toda paciente que eu trato a mama com quadrante, eu preciso fazer radioterapia. Por que que eu preciso fazer radioterapia? Porque, gente, a radioterapia, ela vai pegar toda a mama. E ela vai tratar o quê? Células que podem se multiplicar e erradicar focos microscópicos que a gente não está vendo. Então, toda vez que eu faço uma cirurgia conservadora, vejo que tenho margens livres e a paciente pergunta, nossa, Tuno, mas você fez cirurgia conservadora com margens livres, fez o linfonodo sentinela e veio negativo, e eu vou fazer radioterapia? O que vocês vão falar para o paciente é,
Radioterapia é obrigatória quando eu não faço mastectomia. Por quê? Porque a radioterapia vai tratar focos microscópicos, ou seja, que a mamografia não está vendo, que o cirurgião não está vendo, que o patologista não está vendo. E com isso eu evito o tratamento, mas o risco de recidivar aquela doença, porque eu faço a radioterapia. Então, esse é a mensagem do tratamento. Tratei a mama, tratei a axila, eu trato, faço a radioterapia adicional. E no caso da mastectomia, eu só vou fazer, que foi aquele slide anterior, nos localmente avançados mesmo. Era isso que eu queria falar para vocês de tratamento. Não sei se vocês querem eh, Eu fazer sempre, perguntas. eu sempre quero abrir para perguntas, mas na verdade eu já tenho até as minhas próprias perguntas. Eu só vou Nossa, esperar. Eu vou deixar pode primeiro as pessoas perguntar. perguntarem. Mas, Van, que aula espetacular. E realmente é uma bucha falar de É, rastreamento, tratamento, enfim. se Só um, se um, se um dia se eles quiserem, enfim, eu não ver como estava a programação. Eu não, eu só citei o tratamento sistêmico. Hoje o tratamento sistêmico do câncer de mama, ele está muito, muito avançado, gente. A gente teria que falar de químio, sim, imuno, terapia-alvo e endócrino. Minha função era vocês saberem que existe e como que a gente faz? Mas, porque até é muito específico, né? sim. Até para os nossos residentes. Mas, assim, o tratamento cirúrgico e os princípios do tratamento cirúrgico e o planejamento, eu acho que todo médico a A gente tem que ideia, saber, não, a ideia dessa aula era não exatamente é? essa, Van. Eram conceitos É, mais gerais nesse gerais. momento. Porque, assim, as pacientes, elas chegam pra gente e falam assim, nossa, doutora, eu tô com câncer de mama, eu quero tirar tudo, o risco do meu familiar ter. Por que que eu tenho? Então, assim, Sim, essas perguntas a gente tem que saber. Nossa, você você quer saber se os familiares podem ter? Sim. Vamos avaliar os genes. Hoje a gente tem. E sim. aí, a depender do gene, a gente tem tabelas e a gente avalia. Nossa, você tem um risco aumentado, seu familiar tem. Vamos fazer cirurgia profilática. Você não tem, foi esporádico. Ou seu gene não aumenta tanto o risco assim. Então, a gente tem que ter esses princípios para a gente falar com o paciente, né? A gente tem que saber. E você vê como o rastreamento precisa estar no começo da aula, porque com o rastreamento, gente, a gente evita quase tudo que eu falei da aula. A gente consegue tratar um câncer com quadrante, com cirurgia biópsia linfonodo sentinela, radioterapia, sem sequela do braço, com remédio por boca. Então, assim, você consegue melhorar a qualidade de vida da mulher, né, como um todo. Eu tive alguns alunos que vieram me abordar perguntando como era o rastreamento mesmo, né? Alunos do internato. É, E acho que a recomendação do Ministério atual, a cada 2 anos, e depois de 70 anos não faz mais, é desesperadora, né? é. Aqui, Ivan, a gente tem a Dani Sete e a Etienne, que são professoras de mastologia lá da Unisa, elas estão conectadas. Eu queria abrir para perguntas. Quem tem dúvida, quem quer, enfim, esclarecer. Eu achei uma aula muito, muito abrangente e muito espetacular, Van. E sim, a gente quer já para o ano que vem, mas aí para o ano que vem a gente detalha a parte do tratamento sistêmico. Acho que Tá. tudo bem. Lu, Tudo bem, você que gente? sempre quer Boa noite. falar, por favor. Ai, boa noite. Boa Nossa, eu amei noite. sua aula. Realmente é Ai, muito difícil conseguir falar tudo isso numa apresentação só. Todo mundo sabe, eu tenho uma cunhada que teve câncer de mama. Ela veio da Bolívia. A Dani e a Etienne me ajudaram muito no tratamento dela, na condução. A gente trouxe ela para o Brasil. Ela estava no estágio 4 com metástase no fígado e na e para a coluna, ela é um HER2 positivo, ela tinha um tumor de mais de 5 centímetros, sabe? E na Bolívia é uma tristeza, eles não têm nada, bem. nada de graça, não existe o Uhum. SUS, e nossa, foi uma tragédia lá, e aqui, graças a Deus, a gente conseguiu.
através das meninas. A Dani encaminhou ela para começar o tratamento, depois ela foi para a rede Hebe Camargo e já não tinha mais como fazer nada operável, mas ela tinha, por ser HER2, ela tinha como fazer imunoterapia, ela já está 2 anos hoje na imunoterapia, e eu fiquei muito chocada, porque eu não imaginava uma imunoterapia sumir o tumor. Ô, Então, Lu, assim, teve um caso em San Antônio ano passado, é um congresso, o congresso de março, uma paciente. Assim, a gente vê casos muito longos, porque o tratamento do HER2, ele revolucionou. O triplo negativo a gente está caminhando, né? Mas do HER2 foi o primeiro que revolucionou. Tem descrito na literatura a paciente com resposta completa de metástase de 20 anos, que foi um depoimento que a gente teve. Então, a gente tem, assim, lógico que a sobrevida está cada vez maior no HER2, mas assim, a chance de resposta completa, metastática e ficar completa por anos e anos e anos, cada vez a gente está tendo mais. Então, assim, esses dois casos me impactou. Quando foram os depoimentos de 20 anos de bloqueio de HER2, que vai ser daqui a pouco, porque como a medicação, né, começou no Brasil, 1990. Daqui a pouco a gente vai ter esses segmentos longos de pacientes que responderam completa e o tumor tá lá quietinho. e a gente não tem, porque a gente não acompanha, não tem experiência, a gente não faz, não faço nada de mastro, né? Quando ela chegou aqui, ela não tinha ainda nada do SUS, eu levei ela, eu trabalhava, né? Eu fazia segmento aí na Unifesp, eu levei ela, eu acompanhar, a primeira pessoa que eu levei foi a Priscila Beatriz, que era da Unifesp, e ela foi para o Tanaka, que é da Onco, Caraca, que né? bem. O Sim, é. Tanaka é onco e eu conhecia bastante ele, e ele mostrou paciente que acompanha há 15 anos com HER2, e hoje os tumores do fígado, que são a metástase, ela tinha 3 tumores, 3 metástases, ela não tem mais metástase, ela não sentava, assim, ela era uma paciente que ela não andava de tanta dor, e hoje ela é uma pessoa saudável, assim, você não consegue ver a mesma pessoa que chegou 2 anos depois. Então, eu sou uma pessoa assim, surpresa e testemunha de ver esse tratamento. Então, assim, É. eu sou encantada, sabe? E quando você pega o Ministério da Saúde mostrando começar a mamografia com 50, você fica assim, meu Deus, para que isso? Assim, a gente tem Falou. que falar sobre o Ministério. É. E assim, é tão chato. Ó, Sabe, eu, tem eu um. achei assim a tua colocação tão feliz. A gente fala porque a gente tem que dar aula, mas, Exato. mas é tão infeliz isso, sabe? A É. Dani, eu já vi a Dani colocar, porque a gente sabe que elas que dão aula, e eu sei a colocação das professoras da Unisa, é a mesma que a tua. Então, é muito ruim a gente, como professor, ter que falar isso. Olha, vocês vão fazer prova, então, para a É. prova. Mas é muito infeliz, né? É muito Eu infeliz. acho Eu vejo a cara da Dani, eu sei que a Dani pensa a mesma coisa, né, Dani? Eu tô vendo, eu quero ver você falar. Mas assim, poxa, que Eu porcaria nem, que é eu nem isso? tinha visto elas. Ô, Van, eu vou descompartilhar aqui só o Ah, seu. lógico, peraí. Só para eu ver a carinha das pessoas, que eu não tinha visto a Eti, a Dani. Oi, Eti, oi, Dani. Eu não tinha visto vocês. Oi, queridas. É isso. Ô, Lu, tem um dado da Fundação de São Paulo que 40% do câncer de mama do estado de São Paulo, 40, tá entre 40 e 50 anos. Eu tirei da aula porque estava muito longo da aula de rastreamento. Ou seja, a gente tem câncer de mama no estado de São Paulo de mulheres muito jovens que a gente não rastrearia pelo Ministério da Saúde, o que é um absurdo, né? Então, É assim, eu muito. acho que não existe justificativa financeira para isso, entendeu? Sim, Então, assim, eu não consigo entender a justificativa, sabe? A gente vê campanha, tudo que você falou para mim foi tão pertinente. Não consigo entender falar palpe sua mama, porque para mim fazer palpação é uma coisa absurda, entendeu? é. Não consigo entender isso. São coisas para mim que não tem. Então, eu vou deixar a Dani e Tiene, que são para mim as melhores para poderem estar falando, mas eu já coloquei o meu relato pessoal. Eu sou super agradecida às duas, assim, eu sou fã da Dani e da Etienne, porque para mim são professoras que fazem a diferença,
Eu sou super agradecida à Unifesp, porque foi que abriu as portas para o tratamento da minha cunhada, e, e eu acho que são universidades como a nossa que vai fazer a diferença no tratamento. Aí quando você vê assim, Outubro Rosa, pega um caminhão de mamografia, para mim isso Nossa, é uma demagogia, é, sabe? Então eu acho que a gente tem que estar falando sobre antecipar essa mamografia o quanto antes, sabe? Assim, quando você vê aquela mama densa pra caramba e a gente não vê ultrassom junto. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar mais discutindo sobre método. Então, o tratamento hoje, essa imunoterapia para mim foi um avanço. Eu tenho minha família inteira, assim, eu tenho uma família inteira hoje que morreu de câncer de mama. Minha madrinha, a minha avó, minha tia-avó, são pessoas que não vieram dessa época, que o tratamento era outro. Então, com tanta coisa boa, a gente ainda está discutindo uma época tardia de um exame que é a chave do começo do tratamento. é, exato. Então, eu vou deixar com as meninas. Já falei Eu minha acho, insatisfação. eu acho que a Luciana Lunardi já desabafou, É, Já, já agradeceu. Eu, já, eu, eu, já. eu, eu tinha esquecido de falar, vou fazer aqui uma ressalva, não é só a, a Dani Etienne, tem o Javier aí. O Javier também é mastologista e mais do que mastologista. Javier é um pai fresco e tem um bebê que nasceu há uma semana. Javier, parabéns, querido. Nossa. Que bom que você está aqui com a gente. Então, Dani, Eti, Ravi, fiquem à vontade, queridas. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Boa noite. Tudo, Tiff, tá bem? Tudo Tudo bom? bem. Olha, muito boa a sua aula, parabéns, viu? A gente realmente faz o rastreamento na Unisa. A gente orienta os nossos alunos, residentes, a fazer a partir dos 40 anos mesmo, de forma anual, e sem ter época para acabar, né? Vai depender mesmo Sim. da perspectiva de vida do paciente. Mas, infelizmente, na aula, né, amiga? A gente tem que falar A sobre o ginecologia. Ministério da Saúde, porque É, muitas provas ainda cobram o Ministério da Saúde, né? E aí a gente tem que falar. Mas assim, foi muito boa a aula mesmo. A importância da gente saber o que eu falo para os alunos, também para os residentes, que a mamografia ela é o exame de rastreamento. Às vezes eu até brinco com ele, qual que é o exame de rastreamento com menos de 30 anos, né? Aí todo mundo, ultrassom! Não, gente, não é ultrassom, né? Que eles sempre precisam saber. Mas, assim, foi muito boa a aula. E, assim, mostrar um pouquinho de cada coisa é muito importante, ainda mais para quem não tem muito essa vivência da mama, né? Que a gente já está acostumado a ver todo dia. Então, saber um pouquinho, até para poder orientar o paciente no consultório da gineco, né? Ou os nossos familiares que sempre perguntam alguma coisa sobre mama é muito importante. Parabéns, viu? Muito obrigada por compartilhar o Obrigada. conhecimento. Obrigada, Tim. Olha, Eu falo que os alunos saberem a importância, a incidência, o que impacta na mortalidade, saber orientar, a gente já está ajudando tanta gente, né? Porque tem coisas que eu falo, pela incidência da doença, mesmo que não fique na área, é uma coisa que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber orientar. Então, tem alguns conceitos que a gente tem que ficar, realmente tem que ficar. deixa eu só falar uma coisinha, Vanessa. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Bom, Daniela. tudo bom, Seja, Daniela? seja bem-vinda aqui ao nosso grupo. Lu, Obrigada. para você se tranquilizar, vou te dizer uma coisa. Eu que faço muita gestão, né, nessa parte de mama. Então, assim, nenhuma das nossas unidades, principalmente o HM, que a gente tem uma unidade enorme lá, a gente aceita o Ministério da Saúde, então a gente faz a partir de 40 anos anualmente, tá certo? A gente está fazendo as cirurgias redutoras de risco agora, para as pacientes mutadas. Então, os pacientes, a gente vai ter uma parceria com a BP, os pacientes vão receber e vão fazer as redutoras de risco. Nossa, que Mas, fantástico. bom, mas Lu, assim, lá atrás, se você pensar o Ministério, eu acho que eu faço a parte da gestão, a gente fez uma coisa muito mais antes do que anterior a essa recomendação de 50, 69 anos de idade, né? Você sabe que toda mamografia que é feita, nós somos obrigados, a gente olha as mamografias, nós laudamos as mamografias, tá certo? E depois essa mamografia, ela tem que ser digitada num programa chamado Cismama ou programa chamado Ciscan, que é o programa do governo.
programa do governo, ele lauda sozinho as mamografias, tá certo? Então, se você for ler hoje os termos utilizados, e são esses dados que são utilizados para que você consiga definir quando que essa mamografia vai ser feita, tá certo? Através desse sistema. Então, veja, todas as unidades, todas do Brasil todo, laudam a mamografia. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do Barradas e do HM, que a gente estava semana passada fazendo uma reunião, até a Iti que me ajudou no ambulatório quando eu fui chamada, lembra, Iti? E aí, assim, a gente faz a mamografia. E aí, você lauda aquela mamografia. Se você pedir uma mamografia de rastreamento, Luciana, você não pode laudar nada diferente do que D0. Então, aquela paciente, aquele administrativo que vai laudar para o Ministério, vai sair que no Barradas foi feitas tantas mamografias e todas as mamografias de birra de zero, todas as mamografias que você encontra uma lesão, automaticamente ela vai dar birra de zero, para obrigar você a fazer algum outro exame, entendeu? Então, a hora que você chega no final, quando você vai laudar uma mamografia diagnóstica, quando você pega o resultado, por exemplo, uma calcificação pleomórfica ramificada, por exemplo, quando você vai colocar no programa do Ministério, esses termos estão tão desatualizados, tão desatualizados, tão desatualizados, que nós tivemos que fazer um depara. Então, assim, ó, calcificações pleomórficas para calcificações irregulares. Não existe microcalcificação irregular. Esse termo ele não faz parte da Etienne que dá risada de mim. Não faz parte do léxico do Birrads, não é, Eti? Eu adoro essa frase. Esse termo não faz parte do léxico do Birrads. E aí você vê, Luciano, que o problema é lá atrás. O problema é bem lá atrás. Não é a partir, não é, essa do Ministério dos 50 a 69 anos. Ah, porque tem pouco mamógrafo. Ah, porque a gente vai diagnosticar lesões que talvez as pacientes não morreriam, elas não cresceriam tão rápido que talvez você conseguiria pegar. Ah, não adianta fazer mamografia antes, porque o tumor, quando o paciente é mais jovem, ele cresce mais rápido, então você não pegaria nesse intervalo de um ano. Então, existem algumas justificativas que a gente sabe que, na verdade, elas não são reais, mas eles têm que dar, porque eu acho que o Brasil é um país irregular, né? Tem muito mamógrafo aqui, mas não tem mamógrafo lá. Eu acho que se você olhar como um macro, eles até conseguem justificar. Mas se você veja, a política de saúde pública hoje na mastologia é em cima desse programa do Cismama. E o programa do Cismama, ele não tem nem o vocabulário atual do BIRAD. É um En- absurdo. Não, é um Então, absurdo. a gente volta muito lá atrás, né? Então, É. ou a gente burla o programa do Cismama, e aí a gente não vai dar informação nenhuma para o governo. Então, veja, quantos serviços a gente está, Eti? A gente está em vários serviços, quantas mamografias não saem de lá, né? E aí, eles vêm falar para a gente que a gente fez. Então, o que a gente está tentando fazer? Bater um papo com o INCA, para ver se a gente consegue explicar para eles e falar, olha, pelo menos vamos atualizar os, os Complexo. o Lógico. léxico, gente, você não pode. Então, assim, a gente está trabalhando agora, assim, um depara. Então, você imagina um hospital tamanho do HM, né, o do Hospital da Mulher, trabalhando com depara. Então, assim, então você vê uma lesão, aí você coloca no programa do Ministério. Então, mas nós fizemos o depara. Você imagina uma unidade que não faz o depara. Então, como é que as outras unidades que não se preocupam com a política de saúde pública do Brasil, elas fazem? Elas inventam um laudo no Cismama. Então, elas É. colocam um laudo onde o Cismama vai gerar uma mamografia BIRADS 2. E aí, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai olhar do Ministério e falar, poxa, que legal, a gente está cheio de birra dos dois. E, na verdade, ele não é. É que o programa é tão complicado para você conseguir definir que é mais fácil você burlar o programa. Conseguiram entender o que eu falei? Então, você vai lá e fala assim para o técnico, você vai colocar só que tem uma calcificação benigna, uma mama não tão densa, né? Bom, a hora que você coloca todos esses dados, o programa gera uma mamografia BIRADS 2. E aí é isso que fica no programa do Ministério. O Ministério fala: opa, que legal, então a gente não tem tanto câncer. Entendeu? É um Então, absurdo mesmo. então é uma coisa muito mais lá atrás, sabe? É uma coisa que a hora que você vai ver lá atrás, você fala: meu, é meio desesperador. Entendeu? Então, quer dizer, cada vez eles vão dizer, então realmente não precisa fazer Você entendeu? mamografia antes. Você entendeu? Cada vez mais tem que fazer menos, é E aí, isso. o que que Exato, acontece? esse que é o problema. E aí, veja, nós tivemos duas notificações o mês passado pela Secretaria de Saúde. Duas unidades nossas estão com 22% de birra de zero. Isso não é real. O nosso birra de zero tem que ficar até 12%. Nós estamos com 10% de birra de zero. O problema é que o Ministério, o programa dele é travado e não consegue laudar. Então, as pessoas, nós não burlamos, porque assim, a Etienne me conhece, gente. Eu sou de virgem, eu tenho toque, eu fico nervosa, não consigo ficar inventando. Luciano, você me conhece, consigo ficar inventando laudo aqui. Mas é desesperador, assim. Então, você olha, você fala, meu Deus, que maravilha, né? As unidades que burlam, que legal, todo mundo tá com birra dos dois. Aí você fala que uma vergonha, né? Então, a hora que você olha uma aula da Vanessa desse jeito, você percebe que a gente tá muito lá atrás, né, gente? Exato.
Então é isso que a gente. Mas a gente continua, firme e forte, É isso aí. A minha dorminhoca acordou Desiste. aqui, não viu, é? gente? É, Olha que aqui também. belezinha. A sua tá fofa aí também, Ivan. O meu já Tá. Fala, tá Javier, também. você levantou a mão. Fala, Oi, querido. Roberto, tudo bem? Oi, boa noite, obrigado pelos parabéns. Será que bem concreto que já o horário passou? Eu queria só, se fosse possível, que aprofundasse um pouquinho aquele assunto do autoexame da Beatriz? mama, né? Porque, no meu caso, quando eu falo para os estudantes que o Ministério da Saúde não recomenda autoexame, eles ficam meio que chocados, né? Para a gente é um pouco mais rotineiro, mas para eles fica meio que, como assim que não recomenda? Então, se você conhecer algum estudo que seja feito com a população brasileira mesmo, considerando que aqui o rastreamento é oportunístico, né? A paciente que procura quando sente que tem alguma alteração. E a maioria das pessoas que eu conheço que fazem que não recomendam autoexame é porque justamente convocaram a paciente. Então, na nossa realidade do Brasil, você conhece alguma coisa nesse aspecto? Javier, eu sempre falo, ótima pergunta. Toda vez que eu dou aula ou de Outubro Rosa para leigo, também todo mundo me questiona, olha com cara feia, porque eu coloco que o autoexame é proscrito, mas o autoexame ele é proscrito pela Organização Mundial de Saúde, ele não é recomendado mesmo, então ele é proscrito mesmo, ele dá mais ansiedade e detecta mais alterações benignas do que doença. E autoexame, as pessoas acham que precisa de uma técnica. O que é recomendado é o conhecimento do próprio corpo. Então, assim, se a pessoa ela notou algo diferente no seu corpo, ela tem que buscar ajuda imediatamente. Mas ela não precisa fazer autoexame. O que ela precisa fazer é só mamografia anual. Senão as pessoas ficam perguntando como que faz autoexame, qual é a técnica. E o autoexame vai, ou o conhecimento do próprio corpo vai detectar lesões maiores. Então, isso estaria indicado para locais onde você não tem um acesso mamográfico, né? Onde você não tem cobertura mamográfica, não tem mamografia disponível. Porque onde você tem mamografia anual e conhecimento do próprio corpo. Porque a gente pode ter tumor de intervalo entre um e o outro, mudou, você vai procurar ajuda imediata. Mas realmente, o que que eu oriento é que assim, não está recomendado, não é recomendado pela gente, não é recomendado por nenhuma diretriz. Então, o autoexame é uma coisa que tem que cair mesmo por terra, porque isso dá uma falsa tranquilidade para a paciente, inclusive, né? Além dela detectar lesões benignas, ela às vezes fica tranquila, não vai fazer o exame necessário. Ô, Javier, os Eu alunos acho que, vieram. eu acho que minimamente, quando eu detecto uma lesão, ela já tem mais de 1 centímetro. Então, na Com verdade, certeza. Minimamente. Acho que um nódulo Com pequeno de um certeza. centímetro, poxa, já mudou tudo, né? Mais 1 centímetro foi no médico, né? O autoexame, o paciente detecta dois Imagina. a mais. Então, assim, Já é um um T2, centímetro né? é. Então, né, eu acho que a gente explica para os alunos que da onde ele veio, né? Eu, Javier, eu sempre explico para eles de onde veio o autoexame, uma política de saúde pública que começou nos Estados Unidos, e que, na verdade, na época não se fazia o rastreamento, então era importante, mas que atualmente, com a mamografia, é importante que a paciente conheça suas mamas, mas ele não é suficiente. Então, antes ele era um exame dado como suficiente. Se você não conhecer nada, você não precisa fazer absolutamente nada. Ah, não encontrou nada, não procura o seu mastologista. Porque esse era a política de saúde pública do autoexame. Atualmente mesmo que você não encontre nada, você deve procurar o seu médico. Realmente eles questionam mesmo. E é o que eu acabo falando, explicando para eles dessa forma. Da onde ela veio, da onde ele veio e onde ele está hoje, né? Ele não é uma política de saúde pública única. É importante que você conheça o seu corpo, mas você deve, mesmo que o você não problema ache é que nada, né? Você eles deve acham fazer. e eles ficam perguntando técnica, como que ninguém não tem técnica para conhecer o próprio corpo, porque não é para É, fazer exame. Então, mas eu acho que é uma coisa importante para falar, porque muita gente acha, por exemplo, você vê várias campanhas de Outubro Rosa com fotinho da pessoa fazendo técnica de autoexame, não faz o menor sentido atualmente ter foto ensinando autoexame. sim. Mas acho que é só a gente explicar de onde veio, né? Para onde vai, que eu acho que eles acabam entendendo, eu acho. Se bem que lá na faculdade, eu cheguei lá na quarta-feira passada, a aula lá que foi dada era a técnica do autoexame. Ainda me obrigaram a falar. Eva, né? Pois é, ainda me obrigaram a falar. Ainda bem que não saiu na foto. Ainda bem que na foto tava todo mundo com o cabelo tudo baixinho, com a mão abaixada. Gente, eu acho que foi uma aula incrível. Mesmo, Van, obrigado. Obrigada a Eu vocês, acho gente. que
Em breve a gente pode chamar a Van para falar de químio, rádio, enfim, neoadjuvância, qualquer coisa do gênero. E é isso, gente. Eu queria dar Obrigada. boa noite a todos. Vou agradecer enormemente de novo. Falar para Dani Obrigada. Sete, para Etienne, que na semana que vem, segunda-feira, dia 21, é a apresentação de um caso clínico, né? Acho que não sei se está É um pronto ou não para a caso Ilana. clínico que vem vindo diretamente do Barradas. O nome Ótimo. do tumor é um palavrão que parece esses nomes que o meu filho de 7 anos sai correndo pela casa. E Como é que aí, é? Etienne foi repetir o nome para mim. Como, amiga? Fala de novo. Espera que eu vou ler. enfim, eu gostaria de lembrá-las que eu estou de férias a partir deste momento, graças a Deus, né? Mas eu vou me esforçar para fazer uma apresentação especial na segunda-feira que vem. Gente, Olha, eu tô com medo. boa noite. Van, obrigado de Boa novo, noite. querida. Obrigada a Tchau, vocês. gente. Tudo Beijos, bom. beijos, beijos. Beijo. E nos falamos. Beijo, Tchau, obrigado, tchau. Van. Tchau, tchau.